E depois desse ataque que matou centenas de pessoas, deixou o mundo em alerta, as autoridades mundiais se manifestaram sobre essa tragédia. Vamos então ver todas essas manifestações e entender essas posições com a nossa Cecília Malan, que fala ao vivo sobre a repercussão desse ataque na Europa, né, Cecília? Bom dia para você. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Vou começar com a reação do governo aqui do Reino Unido. O primeiro-ministro Rishi Sunak disse no parlamento britânico que o serviço secreto está investigando de forma independente as evidências da explosão e que, no momento, não pode fazer nenhum julgamento. A União Europeia também foi cautelosa. No Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, disse que a explosão no hospital é uma tragédia sem sentido e que todos os fatos precisam ser apurados e os autores responsabilizados sem atribuir culpas prévias. Ela também reiterou o apoio a Israel neste momento difícil, mas disse que o país deve reagir respeitando as normas humanitárias e proteger a população civil de Gaza. A China condenou o que chamou de ataque ao hospital, mas não tomou lado. Já o Irã, que não reconhece o Estado judeu, pediu que países islâmicos sancionem Israel e implementem um embargo de petróleo. Lembrando aqui, o Hamas, grupo terrorista que controla Gaza, diz que a causa foi um ataque aéreo israelense. Israel diz que foi um foguete disparado de dentro do território palestino e divulgou um relatório responsabilizando a Jihad Islâmica, segundo maior grupo extremista de Gaza, apoiado também pelo Irã e considerado ainda mais radical que o Hamas. O documento afirma que o disparo foi feito de um cemitério de Gaza e que o foguete falhou, caindo sobre o estacionamento do hospital. E aponta que não há cratera ou dano estrutural significativo que seriam esperados depois do impacto de um ataque aéreo israelense, uma bomba israelense. Israel não interrompeu hoje os bombardeios contra o território palestino e, apesar de ter sido alertado pela ONU de que a retirada forçada de civis pode violar o direito internacional, manteve a ordem para os palestinos que vivem no norte de Gaza se dirigirem para o sul e prometeu fornecer ajuda humanitária num ponto a 10 quilômetros da fronteira com o Egito. Centenas de milhares de palestinos já se deslocaram e aguardam a abertura dessa fronteira para fugir do conflito. Mas o presidente egípcio resiste em abrir a passagem de Rafah, a única rota de saída de Gaza que não é controlada por Israel. Abdel Fattah el-Sisi criticou o êxodo forçado dos palestinos e sugeriu hoje que os refugiados sejam levados para o deserto de Negev, em Israel, até o fim do conflito. O governo dele, em Cairo, não quer a responsabilidade de abrigar milhares de famílias palestinas e teme que a Península do Sinai se transforme numa base para ataques contra Israel, país com o qual o Egito tem relações diplomáticas estáveis. El-Sisi falou ao lado do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, que está no Egito para negociar a entrada de ajuda humanitária internacional em Gaza. E no Vaticano, hoje o Papa lamentou a situação desesperadora no território palestino e fez um apelo aos líderes mundiais para evitar uma catástrofe ainda maior. Francisco também pediu que os fiéis tomem apenas um lado neste conflito, o da paz, e disse assim: a guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia a morte e a destruição, aumenta o ódio e multiplica a vingança. Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, Cecília, muito sábias as palavras do Papa, né? Vamos ver agora as reações concretas dos líderes mundiais. Obrigada por enquanto.